Às vezes a madeira cede, senhora Nair. Uma fatalidade. A voz do inspetor era oleosa, coberta por uma camada fina de uma pena que não existia. Ele anotava em seu bloquinho, sem nem mesmo me olhar nos olhos, enquanto o cheiro de café velho e de luto impregnava cada canto da minha sala. Meu nome é Nair, e há 2 dias, meu marido, Mário, o homem com quem dividi a vida por 55 anos, caiu da varanda do nosso quarto. O inspetor, com sua calma burocrática, estava ali para me dizer que o amor da minha vida tinha morrido por causa de um pedaço de madeira podre. Uma fatalidade. Mas eu sabia que a única coisa podre naquela história não era a madeira da varanda que Mário mesmo construiu. A podridão estava ali, sentada na minha frente, disfarçada de autoridade e compaixão. Era uma mentira tão cruel, tão descarada, que o ar me faltou por um instante. O que você faria no meu lugar? Ver o mundo inteiro aceitar uma mentira sobre a pessoa que você mais amou, enquanto te tratam como uma velhinha senil, uma peça de mobília antiga que já não serve para nada além de juntar pó e lembranças. Escute a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Aliás, me conte de que cidade você está ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso, que em algum lugar existe alguém que entende o peso de um silêncio forçado. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que precisou encontrar forças onde não havia mais nada, se inscreva no canal. Eu só queria que o inspetor Rocha olhasse para mim, que visse a verdade queimando nos meus olhos, mas ele só via uma viúva frágil. E era exatamente isso que eles queriam que todos vissem. Enquanto ele falava, a imagem de Wagner, meu genro, me veio à mente com a força de um soco no estômago. Foi na semana passada. Ele estava lá, na mesma varanda, com uma caixa de ferramentas e aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Pode deixar, sogrão. Vai ficar mais firme que novo. Segurança em primeiro lugar. Ele disse para o Mário, batendo no corrimão com uma confiança ensaiada. Na hora, pareceu um gesto de cuidado, um raro momento de gentileza vindo dele. Agora, a frase ecoava na minha cabeça como um anúncio da desgraça, um sussurro do próprio diabo. Segurança em primeiro lugar. Que piada de mau gosto. A segurança do Mário foi a última coisa que passou pela cabeça daquele homem. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, um frio que não vinha da janela aberta, mas da certeza que começava a se formar dentro de mim. Minha filha, Lúcia e Wagner chegaram logo depois que a polícia saiu. Ela chorava um choro sem lágrimas, um teatro para os vizinhos. Ele, com sua postura de homem prático, já falava em organizar a papelada, em resolver as pendências. Seus olhos não demonstravam luto, mas sim uma pressa calculista, a mesma que eu via quando ele avaliava um imóvel. Ele andava pela casa, nosso lar, como um agrimensor medindo um terreno, seus olhos passando pelas paredes, pelo teto, calculando o valor de cada metro quadrado de nossa vida. Ele não via a casa que Mário construiu com as próprias mãos. Ele via um ativo, um número numa planilha. A dor da perda do meu marido se misturava com o nojo que eu sentia daquele homem, da ganância que ele mal se dava ao trabalho de esconder. Nós nunca tivemos muito, eu e Mário. Viemos de uma vila pequena, com o sonho de dar uma vida melhor para a nossa única filha. Ele, pedreiro e carpinteiro de mão cheia, levantou esta casa tijolo por tijolo. Eu, costureira, virei noites em claro na minha velha máquina de costura para que nunca faltasse nada para a Lúcia. Aquela varanda, a mesma de onde ele caiu, foi um presente dele para mim. Para a gente tomar nosso café de domingo, Nair, e ver o sol nascer juntos quando formos bem velhinhos, ele me disse com aquele sorriso cansado e cheio de amor. Era a nossa promessa de um final de vida tranquilo, um cantinho de paz construído com suor e cumplicidade. E agora, aquele lugar sagrado tinha se tornado a cena de um crime que só eu parecia enxergar. Depois que Lúcia se casou com Wagner, tudo mudou, mas de um jeito lento, quase imperceptível. Foi como um veneno em gotas. Os almoços de domingo ficaram raros, as visitas cada vez mais curtas. As desculpas eram sempre as mesmas. Os netos tinham muitas atividades. O trabalho estava corrido. Aos poucos, fomos nos tornando um fardo, uma obrigação. A última vez que vieram, ouvi Wagner sussurrando com Lúcia ao telefone, na cozinha. Ele achava que eu não estava ouvindo. Eles não vão durar para sempre. É só ter paciência.
A frase me gelou a alma. Mário tentou me acalmar. Disse que era só o jeito grosseiro do genro, que ele não queria dizer aquilo. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Era a frieza de quem espera por uma herança. Wagner era mestre em nos fazer sentir inúteis, em minar nossa confiança. Essa casa é muito grande para vocês, não acham perigoso? Ele dizia, com uma falsa preocupação. Vocês não estão ficando um pouco esquecidos com as coisas? Eram pequenas alfinetadas, comentários plantados para nos fazer duvidar de nós mesmos. Ele convenceu Lúcia de que éramos teimosos por não querermos ir para um lugar menor e mais seguro. Um asilo com nome bonito. A nossa casa, o nosso porto seguro, virou na boca dele uma armadilha perigosa. O silêncio que se instalou entre as nossas paredes era pesado, opressivo. Não era mais o silêncio da paz, mas o da solidão e da espera pelo inevitável. Uma semana antes de tudo acontecer, Mário me disse algo que, na hora, pareceu apenas um desabafo. Nair, o corrimão da varanda está estranhamente frouxo, ele comentou com a testa franzida. O mais esquisito é que o Wagner percebeu antes de mim e insistiu para consertar. Foi prestativo até demais. Mário, com sua experiência de uma vida inteira lidando com madeira e ferramentas, era um homem desconfiado. Ele conhecia cada viga, cada parafuso daquela casa. A insistência de Wagner para fazer aquele conserto o deixou com uma pulga atrás da orelha. E ele me falou. Ele compartilhou sua desconfiança comigo. Naquela época, eu não dei a devida importância. Hoje, as palavras dele são como um testamento, uma última advertência que eu ignorei. Quando o inspetor e meu genro finalmente foram embora, a casa mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio que gritava. Fiquei sentada na poltrona de veludo gasto, a mesma onde Mário se sentava para ler o jornal. O cheiro dele ainda estava ali, misturado ao cheiro da morte. Olhei para as minhas mãos trêmulas, enrugadas por décadas de trabalho duro, e senti uma onda de raiva me invadir. Uma raiva fria, cortante. Eles me viam como uma velhinha frágil, perdida no luto, incapaz de juntar as peças. Uma viúva que assinaria qualquer papel, que aceitaria qualquer mentira para ter um pouco de paz. A dor da perda era imensa, mas a humilhação de ser subestimada daquela forma acendeu uma chama dentro de mim. Meus olhos vagaram pela sala e pararam num canto, perto da porta que dava para a garagem. A caixa de ferramentas. Wagner a tinha esquecido ali, de propósito. Um gesto para parecer solícito, o genro prestativo que estava sempre pronto para ajudar. Ele a deixou como quem deixa um cartão de visitas, uma marca de sua presença. Naquele momento, a caixa de metal vermelha e gasta não parecia um objeto inocente. Parecia a arma do crime, deixada para trás com uma arrogância doentia. Ele estava tão seguro de si, tão certo da minha fragilidade, que nem se preocupou em esconder as provas. A visão daquela caixa foi como um estalo na minha mente, a peça que faltava para transformar a suspeita em certeza. Levantei-me devagar, cada junta do meu corpo protestando contra o movimento. Mas não era a dor da idade que me movia, e sim uma força que eu não sabia que ainda possuía. Caminhei em direção à garagem, meus passos firmes no assoalho de madeira que Mário havia instalado. Cada passo era uma decisão. Eu não ia chorar num canto, esperando a morte chegar. Eu não ia deixar que a memória do meu marido fosse manchada por uma mentira conveniente. Eles achavam que tinham me vencido, que a morte de Mário era o fim da história. Mal sabiam eles que era apenas o começo. A viúva frágil e senil que eles pensavam que eu era, morreu junto com o meu Mário. Quem restou foi apenas Nair. E Nair queria justiça. Parei em frente à caixa de ferramentas. O metal frio parecia pulsar sob a luz fraca da garagem. Por um instante, pensei em tudo o que eu tinha perdido. Meu companheiro, minha paz, a inocência de acreditar na minha própria filha. Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto, mas eu a sequei com as costas da mão. Não era hora para lágrimas. Era hora de lutar. Eles me subestimaram. Acharam que a minha idade e o meu luto me cegariam. Mas se esqueceram de uma coisa. Eu fui a aluna do melhor carpinteiro que já existiu. E ele me ensinou a reconhecer a madeira boa da podre. E também as pessoas. Naquele momento, diante da prova silenciosa da crueldade do meu genro, decidi que o jogo havia mudado. Com as mãos trêmulas, mas com uma firmeza que brotava do fundo da alma, abri a caixa de ferramentas.
O cheiro de óleo e metal frio invadiu minhas narinas, um cheiro que sempre associei ao trabalho honesto de Mário. Agora, parecia o perfume da traição. Meus dedos, enrugados pelos anos, vasculharam o interior, passando por chaves de fenda e martelos que eu mesma já tinha usado para pequenos concertos. No fundo, debaixo de um pano sujo de graxa, eu os vi. E meu coração, que eu achava que não podia mais se partir, se estilhaçou em 1000 pedaços. Ali estavam os parafusos originais da varanda, os que Mário tinha escolhido com tanto cuidado, grossos, de aço galvanizado, feitos para aguentar uma vida inteira. E ao lado deles, jogados como lixo, os parafusos que Wagner usou na troca. Finos, enferrujados, curtos, eram parafusos de móvel velho, incapazes de sustentar o peso de um homem. A verdade me atingiu com a força de uma parede desabando sobre mim. Não foi negligência, não foi um conserto mal feito, foi um plano. Wagner não consertou a varanda. Ele a sabotou. Ele trocou a segurança pela fragilidade, a vida pela morte, com a mesma frieza com que assinava um contrato. Lembrei da voz do meu Mário, uma semana antes, dizendo: "O Wagner insistiu tanto para arrumar, Nair. Prestativo até demais. A gentileza dele era a máscara da sua crueldade." Naquele momento, a dor do luto não sumiu, mas ela se misturou com uma raiva fria, uma clareza terrível que secou minhas lágrimas e endureceu minha espinha. Eles me julgaram fraca, uma velhinha que podiam enganar, mas se esqueceram que eu passei 55 anos aprendendo com o melhor dos homens, e ele me ensinou a ver os detalhes. Fechei a caixa de ferramentas com um clique metálico que ecoou pela garagem silenciosa. O som foi como uma sentença. O plano dele estava ali, exposto, mas eu sabia que só isso não bastaria. A polícia viu um acidente, Wagner era o genro prestativo e eu, a viúva abalada. Quem acreditaria em mim? Precisava de mais. Precisava do motivo. A ganância tem um preço. E o valor da nossa casa, por mais que fosse o trabalho de uma vida, não parecia o suficiente para justificar um crime tão monstruoso. Tinha que haver algo mais, algo que eles cobiçavam, algo que talvez nem soubessem que existia. E foi então que me lembrei da velha escrivaninha de embuia no escritório do Mário, o lugar sagrado dele, onde ninguém mexia. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. A escrivaninha cheirava a madeira antiga e papel, o cheiro do meu marido. Passei os dedos pela superfície lisa, sentindo a presença dele ali. Mário era um homem desconfiado, especialmente com dinheiro. Ele sempre dizia: "Confiança é bom, mas um cadeado é melhor." E ele tinha seus cadeados, seus segredos. Havia um fundo falso na gaveta de baixo, um truque de marceneiro que ele mesmo tinha feito e me mostrado anos atrás, numa tarde chuvosa. Para o nosso pé de meia, meu bem. Para uma emergência. Com o coração batendo descompassado, enfiei a mão no lugar certo e senti a madeira ceder. Dentro havia um envelope pardo, grosso e pesado. Minhas mãos tremeram tanto que quase não consegui abri-lo. O que encontrei lá dentro mudou tudo. Não era apenas a escritura da casa. Era a apólice de um seguro de vida que Mário fez quando ainda era jovem e que ele nunca deixou de pagar. Um valor que, corrigido, era uma pequena fortuna. E havia mais. A escritura de um terreno rural, herança do pai dele, que todos achavam que não valia nada. Mas com a nova estrada que o governo estava construindo, aquele pedaço de mato tinha se valorizado de uma forma absurda. Fiz as contas por cima, com a cabeça girando. Entre o seguro e o terreno, havia mais de 2 milhões de reais. Um dinheiro que Wagner, com seu faro de corretor, certamente descobriria assim que colocasse as mãos nos papéis da herança. Ele não matou o Mário só pela casa. Ele matou pelo prêmio gordo que nem sabia que existia. Aquele rato imundo estava caçando um queijo sem saber que estava prestes a cair numa armadilha para ursos. Com os documentos na mão, a névoa da confusão se dissipou e deu lugar a uma certeza cortante. Todas as peças se encaixaram. As visitas inocentes de Wagner, seus comentários sobre organizar a papelada, a pressa em resolver o inventário. Lembrei-me de ouvi-lo ao telefone com Lúcia, meses atrás, reclamando de dívidas, de um investimento que deu errado. A voz dele era um sussurro venenoso, cheio de desespero e cobiça. E minha filha, minha Lúcia, estava ali, cega pela lábia dele, ou talvez
Cúmplice silenciosa. Essa dúvida era a que mais me feria. Cada lembrança agora era uma prova. Cada gesto de falsa preocupação, uma confissão. Eles não podiam imaginar que no silêncio do meu luto, eu estava me tornando a maior ameaça que eles já enfrentaram. Eu não podia simplesmente ir até a polícia com um punhado de parafusos e uma apólice de seguro. Eles me olhariam com pena. Diriam que o luto estava me fazendo criar fantasias. Wagner era articulado, charmoso, um mestre da manipulação. Ele me pintaria como uma velha senil e vingativa. Não, eu precisava de uma armadilha, uma que fosse tão bem construída quanto as casas que Mário erguia. Uma armadilha que usasse a própria arrogância dele como isca. Ele me subestimou, me viu como um obstáculo frágil a ser removido. Pois bem, eu usaria essa imagem a meu favor. Eles queriam uma viúva frágil e confusa? Era exatamente isso que eu lhes daria. A performance da minha vida estava prestes a começar. Meu primeiro passo foi metódico, frio. Peguei o celular antigo de Mário, aquele com a câmera ruim, e fotografei os parafusos. Tirei fotos de perto, mostrando a ferrugem, a espessura ridícula dos que Wagner usou e a robustez dos originais. As imagens ficaram tremidas, um pouco fora de foco, perfeitas para a história que eu ia contar. Depois, com um cuidado de cirurgiã, coloquei tudo de volta na caixa de ferramentas, exatamente como encontrei. O pano sujo de graxa por cima, a caixa deixada no mesmo canto da garagem. A cena do crime precisava estar intacta, esperando pelo seu ator principal. Cada movimento meu era deliberado. A tristeza ainda estava lá, um peso no peito, mas agora ela era combustível para a minha mente. Então, me sentei na poltrona do Mário, com os documentos escondidos debaixo da almofada, e comecei a ensaiar. Ensaiei a voz trêmula, o choro contido, a confusão de uma mente abalada pela perda. Pensei em cada palavra que diria ao inspetor Rocha. Não seria uma acusação, mas um pedido de ajuda. Uma viúva desamparada que encontrou algo que não entendia. Inspetor, eu não queria incomodar, mas eu achei umas coisas do meu Mário. Um diário, eu acho. Ele escreveu umas coisas sobre a varanda, sobre o Wagner. Eu não entendo direito. Estou tão confusa. A palavra diário era a isca perfeita. A menção a algo escrito, um registro, faria qualquer policial voltar. E quando ele voltasse, eu o levaria até a garagem. A ideia do diário surgiu como um raio. Mário não escrevia diários. Ele era um homem de ação, não de palavras. Mas ele tinha dezenas de cadernos velhos, cheios de anotações de obras, medidas, listas de materiais. Cadernos que, para um olhar leigo, poderiam facilmente passar por um diário de trabalho. Encontrei um perfeito no fundo de um armário. A capa era de couro gasto, as páginas amareladas, cheias da caligrafia forte e um pouco torta dele. Em uma das últimas páginas, ele havia desenhado um pequeno esquema da varanda, com setas e anotações técnicas. Era a prova que eu precisava para tornar minha mentira crível. O palco estava montado, os atores em suas posições. Faltava apenas levantar a cortina. Enquanto segurava o caderno, uma onda de dor me atingiu ao pensar em Lúcia, minha menina. Como ela pôde deixar isso acontecer? Como pôde ficar ao lado de um monstro e assistir em silêncio enquanto ele destruía a nossa família? A traição de um estranho é uma facada. A de um filho é a morte lenta da alma. Eu sabia que, ao expor Wagner, eu também estaria sentenciando a minha filha. Mas a justiça pelo homem que me deu tudo era mais importante. Mário merecia a verdade. Ele merecia que seu nome não fosse associado a uma fatalidade estúpida, a uma madeira podre que nunca existiu. Ele foi assassinado, e o mundo precisava saber. Eles não podiam imaginar o que eu estava disposta a fazer para honrar a memória dele. Olhei pela janela. O sol da tarde pintava o céu de laranja, a mesma cor que eu e Mário víamos da nossa varanda. A nossa varanda. Aquele lugar de paz que Wagner transformou em um túmulo. Respirei fundo. O cheiro de café velho ainda estava no ar, mas agora se misturava com o cheiro de pólvora de uma batalha que estava prestes a começar. Peguei o telefone. Disquei o número da delegacia que o inspetor tinha me deixado. Minha mão não tremia mais. Meu coração batia firme. Um tambor de guerra. A viúva frágil estava morta. Quem faria aquela ligação era uma mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a vingar.
O tempo de chorar tinha acabado. Era a hora da justiça. Marquei o jantar para um sábado à noite. A desculpa era perfeita. Uma reunião para celebrar a memória de Mário e, principalmente, para anunciar a minha decisão. Convidei Lúcia, Wagner, os netos e alguns primos distantes, gente que mal nos visitava, mas que adorava uma fofoca. A mesa, que Mário tinha feito com as próprias mãos, estava posta com a melhor toalha. O cheiro do assado que eu preparei tentava, em vão, disfarçar o cheiro de traição que pairava no ar. Eles chegaram com sorrisos ensaiados e abraços que não aqueciam. Sentaram-se à mesa como abutres esperando a carcaça esfriar. Wagner, em especial, tinha um brilho nos olhos, um ar de vitória. Ele achava que o jogo tinha acabado. Mal sabia ele que estava apenas começando. Wagner sentou-se na cadeira que era de Mário, na cabeceira da mesa, um gesto de posse, de desrespeito. Ele serviu o vinho, fez um brinde hipócrita à memória do meu marido, falando do homem íntegro que ele foi. Minha vontade era cuspir na cara dele, mas mantive a compostura. A viúva frágil precisava continuar seu papel. Ele me tratava com uma condescendência nojenta, cortando minha carne, perguntando se eu precisava de ajuda. Fico feliz que a senhora tenha nos reunido, sogra. É importante manter a família unida nesses momentos. A voz dele era um veneno doce. A família que ele mesmo tinha destruído. Cada palavra era uma pá de cal na cova do meu Mário, e eu sentia o ódio me dar uma força que eu não sabia que tinha. Minha filha, Lúcia, mal tocava na comida. Estava pálida, com olheiras fundas. Ela não me olhava nos olhos. O peso da culpa ou da cumplicidade a encurvava. Nossos netos, adolescentes alheios a tudo, estavam grudados em seus celulares, mergulhados num mundo que não era o nosso. Os primos faziam perguntas vazias sobre como eu estava lidando com tudo, mas seus olhos corriam pela casa, avaliando os móveis, a pintura, o valor de tudo aquilo. Eu era uma peça de museu em minha própria casa, uma relíquia prestes a ser catalogada e descartada. E era exatamente essa a imagem que eu precisava que eles tivessem. A de uma mulher vencida, pronta para entregar os pontos e desaparecer num asilo qualquer. Esperei que todos terminassem de comer, que o vinho deixasse as línguas um pouco mais soltas. Então, com a voz mais trêmula que consegui forjar, comecei meu discurso. Eu chamei vocês aqui por um motivo especial. Comecei, e todos os olhos se viraram para mim. Wagner sorriu, achando que o momento que ele tanto esperava havia chegado. Eu pensei muito no que o Wagner sempre me disse, que esta casa é grande demais, perigosa demais para mim. E ele tem razão. Vi o sorriso dele se alargar, a ganância brilhando em seus olhos. Lúcia baixou a cabeça, como se não aguentasse olhar para mim. Os primos se ajeitaram nas cadeiras interessados. A isca havia sido mordida. Então, eu decidi que vou vender a casa e me mudar para aquele residencial para idosos que você sugeriu, Wagner. O Lar Doce Morada, continuei, usando o nome ridículo que ele mesmo tinha escolhido. O alívio no rosto dele foi tão visível que chegou a ser grotesco. Ele quase se levantou para me aplaudir. Mas antes, eu queria agradecer publicamente a você, meu genro, por todo o cuidado que você teve com o Mário nos últimos dias, especialmente com aquele concerto na varanda. Você foi tão prestativo, insistiu tanto para ajudar. A sala ficou em silêncio. A menção à varanda fez o sorriso de Wagner vacilar por 1 milésimo de segundo. Ele não esperava por aquilo. O ar ficou mais denso, a tensão começou a se instalar como uma névoa fria. Ele se recompôs rapidamente, forçando uma modéstia que não tinha. Não foi nada, sogra. Eu só fiz o que qualquer um faria. A segurança de vocês sempre foi minha prioridade. A mesma frase, dita ali, na frente de todos, com a mesma cara de pau. Foi como se ele estivesse me desafiando, testando meus limites. Senti o sangue ferver nas minhas veias, mas mantive a máscara da velhinha grata e um pouco confusa. Sim, a segurança, repeti, deixando a palavra pairar no ar. É por isso que eu preciso da ajuda de vocês para organizar a papelada. O Mário deixou tudo um pouco bagunçado, coitado. Era a segunda isca, e essa era ainda mais suculenta que a primeira. Arrumando as gavetas dele, encontrei umas coisas que nem eu sabia que existiam, eu disse, e meus olhos não se desgrudaram de Wagner. Peguei uma pasta de couro velha que estava no meu colo, debaixo da mesa.
Tirei de dentro 2 documentos amarelados pelo tempo. Coloquei-os sobre a toalha branca. Ele tinha um seguro de vida, feito quando era moço. Um valor que, com a correção, dá quase R$1 milhão. Um murmúrio percorreu a mesa. Os olhos dos primos se arregalaram. Wagner ficou imóvel, a respiração suspensa. Ele não sabia daquilo. O queixo dele caiu levemente, a surpresa e a cobiça lutando em seu rosto. E tem mais, continuei, empurrando o segundo documento para o centro da mesa. A escritura daquele terreno do pai dele, lá no interior. Aquele que a gente achava que não valia nada. Parece que a prefeitura vai passar uma estrada nova bem ao lado. Um corretor avaliou em mais de R$1,5 milhão. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo zumbido da geladeira na cozinha. R$2,5 milhões. O motivo. Eu tinha acabado de esfregar o motivo na cara de todos eles. O valor da vida do meu marido, exposto sobre uma toalha de linho. Wagner engoliu em seco, seus olhos fixos nos papéis, como um lobo diante da presa. A máscara de genro prestativo estava se desfazendo. Então, meu tom de voz mudou. A fragilidade sumiu, dando lugar a um aço frio e cortante que fez até os meus netos levantarem os olhos dos celulares. Uma bela herança, não é, Wagner? Muito mais do que apenas uma casa velha. Ele me olhou, finalmente percebendo que aquilo não era uma celebração, mas um tribunal. O que a senhora está insinuando, Nair? Ele disse, a voz endurecendo. Eu o ignorei e continuei. O Mário era um homem desconfiado. Ele anotava tudo em seus cadernos de obra. Tudo mesmo. Peguei um pequeno caderno de capa de couro gasto e o coloquei ao lado dos outros papéis. A minha isca final. Na última semana de vida, ele escreveu uma coisa curiosa, eu disse, folheando o caderno lentamente, torturando-o com a espera. Ele escreveu sobre a varanda, sobre como o corrimão ficou frouxo de repente, e sobre como o genro dele, que nunca pregou um prego na vida, insistiu de uma forma muito estranha para fazer o concerto. A palidez de Lúcia tornou-se fantasmagórica. Wagner tentou rir, um som seco, sem humor. A senhora não está bem, Nair. O Mário já estava confuso, misturando as coisas. Isso é um absurdo. Ele estava começando a perder o controle, a arrogância dando lugar ao pânico. Confuso? Perguntei, com uma calma que o aterrorizou. Ele podia estar velho, Wagner, mas não era burro. E ele me ensinou muita coisa em 55 anos. Ele me ensinou, por exemplo, a diferença entre um parafuso que segura uma vida e um que atira. Minha voz não tremeu. Cada palavra era uma pedra atirada contra ele. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a pulsação nos meus próprios ouvidos. Os convidados estavam congelados, presos entre a incredulidade e o horror que começava a tomar forma. A peça de teatro da viúva frágil tinha acabado. No palco, agora, estava apenas a justiça. Minha mão foi até o bolso do meu vestido, o mesmo vestido preto que usei no enterro. De lá, tirei um pequeno saquinho de veludo, desses de guardar joias. Com um movimento lento, deliberado, virei o saquinho sobre um prato de porcelana branca no centro da mesa. O som que os pequenos objetos de metal fizeram ao cair foi minúsculo, quase inaudível, mas ecoou na sala como um tiro. 6 parafusos, finos, curtos, cobertos de ferrugem. Pareciam insetos mortos sobre a brancura da louça. O horror no rosto de Wagner era indisfarçável. Ele sabia exatamente o que eram. Você reconhece estes, Wagner? Perguntei, minha voz baixa e letal. Estavam no fundo da sua caixa de ferramentas, aquela que você esqueceu na minha garagem. São parafusos de gaveta velha. Não segurariam nem o peso de uma criança. O silêncio se partiu. Lúcia soltou um soluço abafado, um som de animal ferido. Os primos se afastaram da mesa, como se tivessem medo de se contaminar. O ar estava pesado, irrespirável. A prova estava ali, pequena, ridícula e irrefutável, brilhando sob a luz do lustre. A arma do crime. Então, com a outra mão, tirei do outro bolso um único parafuso, grosso, prateado, de aço galvanizado. Coloquei-o ao lado dos outros. O contraste era brutal, uma confissão silenciosa. E este, eu disse, era o tipo de parafuso que o meu marido usava, o tipo que você tirou de lá. A verdade explodiu na sala, devastadora. Wagner se levantou de um salto, a cadeira caindo para trás com um estrondo.
O rosto dele estava vermelho, contorcido pela raiva e pelo medo. A máscara tinha se estilhaçado completamente, revelando o monstro por baixo. Sua velha louca, senil, você está inventando tudo isso! Ele gritou, a saliva voando de sua boca. Quem vai acreditar em você? É a sua palavra contra a minha. Você enlouqueceu com o luto. Ele apontou o dedo para mim, o corpo tremendo de fúria. Ele tentou dar um passo na minha direção, mas um dos primos, um homem grande, se levantou e bloqueou seu caminho. Lúcia desabou sobre a mesa, chorando histericamente, um choro de culpa e desespero que confirmava tudo. A negação dele era o último ato de um homem encurralado. Os outros convidados estavam de pé, os rostos pálidos de choque. Ouve-se um murmúrio de indignação e nojo. Ninguém me olhava com pena. Me olhavam com uma mistura de horror e respeito. Eu permaneci sentada, calma, no meu lugar. Olhei para Wagner, para o animal raivoso que ele havia se tornado, e não senti nada além de um frio desprezo. Eu não preciso que ninguém acredite em mim, Wagner, eu disse com a voz firme. Eu só precisava ter certeza, e ter testemunhas. Nesse exato momento, 2 batidas firmes soaram na porta da frente. Não eram batidas de visita, eram batidas de autoridade. O som fez Wagner congelar. Um leve som de sirenes, que vinha de longe, começou a se tornar mais nítido, aproximando-se da nossa rua. O rosto de Wagner perdeu toda a cor. O vermelho da raiva deu lugar ao branco pálido do puro terror. Ele olhou da porta para mim, os olhos arregalados, finalmente compreendendo a extensão da armadilha em que havia caído. Não se preocupe em atender, Wagner, eu disse, minha voz ecoando no silêncio mortal da sala. Eles já sabem que estão aqui. Eu os chamei antes de servir o jantar. O inspetor Rocha entrou na sala, acompanhado por 2 policiais uniformizados. Ele não parecia surpreso. Apenas olhou para a cena montada na mesa, os papéis, o caderno, os parafusos e depois para o rosto desfigurado de Wagner. Lúcia, ao ver a polícia, começou a gritar, um som agudo e desesperado que era, em si, uma confissão. A justiça não chegou com um estrondo, mas com o clique frio de um par de algemas. Enquanto as luzes da viatura desapareciam no fim da rua, um silêncio pesado, diferente de todos os outros, desceu sobre a casa. Era o silêncio do fim. Lúcia estava caída no chão da sala, um farrapo de gente soluçando sem controle. Os primos e os outros convidados me olhavam com uma mistura de pena e medo, sem saber o que fazer ou dizer. Eu continuei sentada à cabeceira da mesa, no lugar que Wagner tinha usurpado. Olhei para a bagunça, para os pratos intocados e para o rosto desfeito da minha filha. A dor estava lá, uma brasa viva no meu peito, mas a névoa da fragilidade tinha se dissipado para sempre. Agora, só havia uma clareza fria, uma certeza de que cada passo a partir dali seria ditado por mim, e apenas por mim. O tempo do choro e do medo tinha acabado. Caminhei lentamente até Lúcia. Ela ergueu os olhos para mim, o rosto inchado e manchado de lágrimas, esperando um abraço, um consolo, talvez até o perdão. Mas ela não encontrou nada disso no meu olhar. A mulher que a criou, que costurou suas roupas e cantou para ela dormir, havia morrido junto com Mário. Pegue suas coisas, eu disse, e minha voz saiu firme, sem um pingo de tremor. Pegue o que for seu e saia da minha casa, da casa que o seu pai construiu. Ela tentou segurar a barra do meu vestido, mas eu me afastei. Você não foi enganada, Lúcia. Você foi cúmplice. O seu silêncio ajudou a cavar a cova dele. Agora, saia. Cada palavra era uma pedra, construindo um muro definitivo entre nós. Ela não era mais minha filha. Era a viúva do assassino do meu marido. Ela começou a implorar, a dizer que Wagner a tinha manipulado, que ela tinha medo. Desculpas vazias que se perderam no ar da sala. Medo? Repeti, e um riso amargo escapou dos meus lábios. Você sabe o que é medo de verdade? É um homem de 78 anos no escuro, sentindo a madeira ceder sob seus pés, sabendo que foi traído. Parei por um instante, deixando o peso daquela imagem pairar sobre ela. Não quero mais ouvir sua voz nesta casa. Você tem 1 hora. Virei as costas e fui para a cozinha, sem olhar para trás. Ouvi seus soluços se transformarem em um choro desesperado enquanto ela subia as escadas para juntar seus pertences. O som da porta da frente batendo,
1 hora depois, foi o som da minha libertação. A justiça para ela seria viver para sempre com o peso do que permitiu acontecer. Depois que Lúcia saiu, virei-me para os parentes que ainda estavam ali, paralisados, como estátuas numa peça de teatro que tinha acabado de forma trágica. Eles me olhavam como se eu fosse uma estranha, uma força da natureza que eles não conseguiam compreender. O jantar acabou, anunciei, com uma calma que os assustou. Agradeço a presença de todos, mas agora eu preciso de silêncio. Eles não precisaram de um segundo convite. Levantaram-se em um movimento desajeitado, pegando suas bolsas e casacos, murmurando desculpas e condolências que já não tinham nenhum significado. Em menos de 5 minutos, a casa estava vazia. Pela primeira vez em dias, eu estava sozinha. E pela primeira vez em dias, eu não senti medo. A casa era minha de novo. O silêncio era meu. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da cozinha com uma força que eu não via há muito tempo. Fiz um café forte, do jeito que Mário gostava, e me sentei à mesa. O cheiro de café fresco se misturou com o cheiro de madeira e de vida. Peguei a lista telefônica e procurei pelo melhor escritório de advocacia da cidade. Não queria um advogado de família que me tratasse com condescendência. Queria um tubarão. Quando o homem do outro lado da linha atendeu, minha voz foi clara e objetiva. Meu nome é Nair. Preciso de uma reunião urgente para alterar meu testamento e tomar controle de todos os meus bens. E quero entrar com uma ação para deserdar minha única filha por indignidade. Não houve hesitação. A viúva frágil não existia mais. O advogado, um homem jovem de terno caro, me ouviu em silêncio por quase 1 hora. Apresentei os documentos, a apólice de seguro, a escritura do terreno, contei a história toda, sem lágrimas, sem drama, apenas com os fatos. Ele me olhava por cima dos óculos, a expressão mudando de profissionalismo para um respeito genuíno. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça. Senhora Nair, a senhora é uma das mulheres mais fortes que já conheci. Eu não queria elogios, queria ação. Dei a ele instruções claras. Bloquear qualquer acesso de Lúcia às contas, iniciar o processo de deserdação imediatamente e garantir que cada centavo que Wagner cobiçou ficasse fora do alcance dele e de quem quer que o defendesse. O dinheiro que ele usou como motivo para matar seria o cadeado que o manteria preso para sempre. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se instalou. Contratei um carpinteiro, um rapaz jovem com mãos habilidosas que me lembravam as de Mário. Pedi que ele desmontasse toda a varanda, cada tábua, cada viga, cada parafuso, e que a reconstruísse com a madeira mais forte que existisse, o ipê que Mário sempre sonhou em usar. Acompanhei o trabalho de perto, sentada numa cadeira no jardim. Ver a madeira nova sendo serrada, lixada e parafusada no lugar foi uma terapia. O som das ferramentas não me trazia mais a lembrança da traição, mas sim a da criação, da força, da reconstrução. Quando a varanda ficou pronta, mais forte e segura do que nunca, eu soube que tinha recuperado não apenas um pedaço da casa, mas um pedaço da minha paz. Com as questões legais encaminhadas e a casa em ordem, fiz algo que não fazia há 50 anos. Arrumei uma pequena mala de viagem. Peguei um ônibus e voltei para a nossa cidadezinha no interior, o lugar de onde eu e Mário tínhamos saído com nada além de sonhos. Caminhei pelas ruas de paralelepípedo, revi a igrejinha onde nos casamos, sentei no banco da praça onde ele me pediu em namoro. O ar era puro. O tempo parecia correr mais devagar. Não era uma viagem de luto, mas de celebração. Eu estava ali por nós dois, vivendo a promessa que fizemos um ao outro de um dia voltar para as nossas raízes. Senti a presença dele em cada brisa, em cada raio de sol. A dor da saudade era imensa, mas a gratidão por tê-lo tido era ainda maior. Quando voltei para casa, 1 semana depois, ela me pareceu diferente, mais clara, mais leve. O cheiro de luto tinha sido substituído pelo cheiro de cera de carnaúba e de flores frescas que eu comprei na volta. Abri todas as janelas, fui até a varanda nova e me sentei na cadeira de balanço que era dele. O sol da manhã aqueceu meu rosto. Eu não vendi a casa, como Wagner queria. Eu não fugi para um asilo. Eu retomei o meu lar, o castelo que meu Mário construiu para mim. A herança dele não era o dinheiro no banco, mas a força que ele me ensinou a ter,
A capacidade de ver a verdade nos detalhes, de lutar pelo que é certo, de nunca, jamais, me deixar ser subestimada por ninguém. Minha filha nunca mais me procurou. Soube por um primo distante que ela se mudou para outra cidade, tentando fugir da vergonha. Wagner foi condenado a mais de 30 anos de prisão. A justiça dos homens foi feita, mas a minha justiça, a verdadeira, eu a conquisto todos os dias. Conquisto quando cuido do meu jardim, quando tomo meu café na varanda, quando sinto a paz de estar segura na minha própria casa, dona da minha própria vida. A dignidade não é algo que nos dão, é algo que a gente toma de volta, mesmo que seja preciso queimar o mundo para isso. O silêncio da minha casa hoje não é de solidão, é de vitória. Aprendi que a maior vingança contra quem nos quer ver no chão é simplesmente continuar de pé, e não apenas de pé, mas florescendo. Comecei a dar aulas de costura para as moças do bairro, na minha sala de estar. A casa, que antes era silenciosa, agora se enche de risadas, do barulho das máquinas de costura e de novas histórias. Transformei o lugar que foi palco de tanta dor em um espaço de criação e de esperança. Eles tentaram me apagar, me transformar em uma nota de rodapé na história deles, mas o que conseguiram foi me transformar na autora da minha própria história. Uma história de resiliência e de justiça. A vida me tirou o meu grande amor, mas me deu uma força que eu não sabia que possuía. Olhando para trás, eu não sinto ódio. Sinto uma paz fria, a paz de quem fez o que precisava ser feito. Mário não gostaria de me ver chorando pelos cantos. Ele gostaria de me ver aqui, na nossa varanda, com o sol no rosto, forte, dona de mim. E é exatamente onde eu estou. A justiça não é esquecer. É lembrar sem que a dor te paralise. É transformar o luto em luta e a luta em paz. E essa paz, ninguém nunca mais vai conseguir tirar de mim. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.